pode acontecer entre março e junho de 2023. Exatamente. Fique até o final do vídeo para compreender, ok? O Papa Francisco poderá visitar Moscou. Assim, o gatilho profético, predito em Garabandal, o pré-aviso final, se realizará. E este pré-aviso é a própria viagem de um Papa à capital do país estado em Fátima. Como indicativo que entraremos, conforme afirmou Nossa Senhora em Garabandal, o período mais difícil e doloroso deste final dos tempos. Pós essa viagem, as grandes profecias das aparições preditas em Garabandal, Espanha, irão se concretizar, com certeza. Mas a temporalidade exata, obviamente, que somente Deus sabe. Mas a Virgem Santíssima nos deu algumas dicas temporais. Quais as profecias? A chamada trilogia profética, o aviso, o milagre e o castigo. O castigo era para ser condicional, mas penso como alguns estudiosos sobre o conteúdo de Garabandal, o castigo irá se realizar, porque a maioria da humanidade não acolheu os chamamentos da Santíssima Virgem. Inclusive o padre Ramon de la Riva já dizia isto há alguns anos, ele que foi testemunha ocular das marcantes e inigualáveis aparições em Garabandal. Agora um breve histórico das aparições de Garabandal, na Espanha, que foram de 1961 a 1965. A Santíssima Virgem Maria apareceu a 4 meninas cerca de 2.000 vezes, bem como o arcanjo São Miguel, uma aparição de Jesus para Jacinta Gonzalez e locuções de Jesus e Maria para pelo menos Conchita Gonzalez, Mariloli e Jacinta. A Conchita posso afirmar, conforme minhas fontes, que na verdade as locuções interiores dela nunca cessaram desde os 12 anos até hoje. Com exceção de Mariloli, que foi para o céu em abril de 2009, as outras meninas da época já são adultas, com famílias, a Conchita, Jacinta e Maricruz. Por que acreditar em Garabandal? Por muitas razões que não é possível expor todas elas neste vídeo resumo. Mas cito uma razão, que na minha ótica analítica é imbatível, pois o Santo Padre Pio de Pietrelcina confirmou a autenticidade sobrenatural de Garabandal diversas vezes. Padre Pio, que ainda estava na Terra na época das aparições, ele foi para o céu em 1968, se encontrou com uma das videntes, Conchita Gonzalez, em seu mosteiro em São Giovanni Rotondo, Itália. Durante o período das aparições, fez 5 bilocações para a casa de Conchita em Garabandal. Poucos sabem sobre esse fato místico. Ainda sobre o Padre Pio, o reverendíssimo Padre José Luiz Saavedra, em seu livro Garabandal, Mensagem de Esperança, observou que em 1962, Padre Pio escreveu às videntes uma carta que foi aberta pela vidente Conchita, na presença do seminarista Félix Lopes de Bilbao, que traduziu o italiano que o Padre Pio usava. A carta dizia: Queridas meninas, às 9 horas da manhã, a Santíssima Virgem me disse para dizer a vocês: ó meninas abençoadas de San Sebastián de Garabandal, eu prometo a vocês que estarei com vocês até o fim dos tempos, e vocês estarão comigo no fim do mundo, e depois se unirão a mim na glória do paraíso. Envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me mandou enviar-vos. Este rosário foi ditado pela Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e a preservação da humanidade dos piores castigos que o bom Deus está ameaçando. Dou-vos apenas um conselho: rezem e encorajem todos para rezarem, porque o mundo está no princípio da perdição. Eles não acreditam em vocês ou em suas conversas com a Senhora de Branco. Eles acreditarão quando for demasiado tarde. A proximidade das 3 grandes profecias em Garabandal, aviso, milagre e castigo, manifesta-se nos acontecimentos que agora acontecem no mundo. Uma revelação sobre isso foi
uma citação de Conchita feita pela Santíssima Virgem, dizendo que um Papa visitaria Moscou, que logo após seu retorno ao Vaticano, a Europa estaria em confrontos, que este é um dos eventos que indicam a proximidade da realização da profecia do aviso. Nenhum Papa jamais esteve em Moscou, nem sequer ao país citado em Fátima, mas desde o ano passado, Papa Francisco vem expressando seu desejo de visitar a Rússia sem abrir mão de nenhum itinerário definitivo. Em 30 de janeiro de 2023, o noticiário daquele país, o Sputnik, relatou, abre aspas, o Papa Francisco espera visitar a Rússia na primavera. Todos esperamos que a essa altura as hostilidades tenham cessado. Sua chegada não assustará nossa sociedade ortodoxa, também não será grandiosa. Esta é uma visita modesta, não haverá serviços importantes, por exemplo, em estádios. Fecha aspas, disse Leonid Sebastianov, líder da União Mundial dos Antigos Crentes. A referência era para a primavera deste ano, isto é, entre março e junho de 2023, após invernos históricos em muitos países ocidentais. Outra dica sobre o cumprimento das 3 principais profecias também veio de Conchita, que citou um evento indicativo sendo a realização de um sínodo. Recordamos que o sínodo da sinodalidade, ou da Alemanha, iniciado pelo Papa Francisco há 2 anos, terminará em 2024. A mais conhecida das citações proféticas de Conchita sobre a Santíssima Virgem referia-se a 4 papas, excluindo o Papa João Paulo I, por causa de seu curto reinado, de 33 dias. Depois do então Papa João XXIII, antes do começo do período designado de final dos tempos, não o fim do mundo. Contando o último dos 3 foi o Papa Bento XVI. Isso coloca o Papa Francisco no contexto deste período exato do final dos tempos. Finalmente, em meio a sérias ameaças russas de conflito além das fronteiras da Ucrânia, após provocações crescentes dos Estados Unidos e da OTAN, o que os videntes de Garabandal disseram pode ser lembrado. Certa vez, perguntaram à vidente Mariloli, já que você não tem permissão para me dizer o ano exato do aviso, talvez você possa me dizer aproximadamente quando isso acontecerá? Mariloli respondeu, o aviso será no momento em que o mundo mais precisará. Então foi perguntado, quando é isso? Mariloli disse, quando a Rússia repentina e inesperadamente invadir uma grande parte do mundo livre. Deus não quer que isso aconteça tão rapidamente. Em todo caso, o aviso virá quando você ver que a Santa Missa não poderá mais ser celebrada livremente. Então será o sinal definitivo de que o mundo mais precisará da intervenção de Deus. Mariloli sabia apenas o ano do aviso, mas nunca revelou. Somente disse que seria num ano par, segundo minhas fontes. Mariloli também falou que a Santíssima Virgem disse para que ela, antes do aviso e o grande milagre, chegaria um tempo quando pareceria que a igreja estava por terminar, quando os padres teriam dificuldade em celebrar a Santa Missa e falar sobre as coisas sagradas. Chegaria um tempo em que a igreja daria a impressão de estar a ponto de desaparecer. Uma grande perseguição aos cristãos. A igreja passaria por um teste terrível. Os padres supostamente teriam que se esconder para celebrar a Santa Missa. É então que o mundo mais precisará da intervenção de Deus. Mariloli citou a Mãe Santíssima dizendo que isso aconteceria quando o comunismo tomasse conta de muitos países. Das 3 principais profecias de Garabandal, o aviso virá primeiro, seguido no mesmo ano pelo milagre, e se a humanidade não se converter, o castigo. Mas, como já falei, sigo a linha que o castigo é inevitável. Algumas palavras sobre o aviso também foram citadas por Santa Faustina Kowalska e Santo Edmund Champion e a Beata Ana Maria Taig, entre outros habitantes do céu. Alguns santos que também foi revelado sobre o aviso, que é o segundo Pentecostes, a iluminação do Espírito Santo. Aqui está um trecho da entrevista de Conchita, em 1965. O aviso será uma coisa visível ou interior, ou ambos? Resposta. O aviso é uma coisa que vem diretamente de Deus e será visível em todo o mundo, em qualquer lugar
que alguém esteja. Todos sentirão o aviso. O aviso revelará pecados pessoais de todas as pessoas do mundo e as pessoas de todas as religiões, incluindo os ateus? Sim, o aviso será como uma revelação de nossos pecados, como se revelassem nossos pecados, e será visto e experimentado por crentes e não crentes, e pessoas de qualquer religião, mas não será um julgamento. É verdade que o aviso fará com que muitas pessoas se lembrem dos mortos? O aviso é como uma purificação para o milagre, e é uma espécie de catástrofe para alguns. Isso fará pensar nos mortos, ou seja, preferirão estar mortos a experimentar o aviso. O aviso será reconhecido pelo mundo como um sinal direto de Deus? Certamente. Por isso creio ser impossível que o mundo esteja tão endurecido a ponto de não mudar. E trecho de outra entrevista em 1968. Ouvimos dizer que alguns dizem que o aviso pode ser um fenômeno natural, mas será usado por Deus para falar à humanidade. Isso é verdade? O aviso é algo sobrenatural e não será explicado pela ciência. Será visto e sentido. Conchita, você pode explicar a afirmação de que durante o aviso conheceremos a nós mesmos e os pecados que cometemos? O aviso será uma correção da consciência do mundo. E quando as muitas pessoas que não conhecem Cristo, como eles entenderão o aviso? Para aqueles que não conhecem Cristo, os não cristãos, eles acreditarão que é um aviso de Deus. Maiores informações